Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amigos, nós vimos lá em 2018, durante a campanha eleitoral, né, muitas pessoas usando ali da onda Bolsonaro, foram candidatos, né? Ficaram, muitos deles ali se penduraram na barra da calça do presidente, como foi o caso do Alexandre Frota, da Joyce Hasselmann. Esse pessoal acabou se dando bem porque foram eleitos, né? A Joyce e o Frota foram eleitos deputados federais, então se deram muito bem de colar ali com o presidente Bolsonaro, então candidato Bolsonaro, né? Tivemos também senadores, como foi o caso do Major Olímpio, que faleceu de Covid recentemente. Tivemos várias outras pessoas, como o governo, né? Governo Dória, governo João Dória, governador João Dória. Ele era candidato a governador de São Paulo e ele colocou ali a camiseta Bolsodória, né? Usando a camiseta escrito Bolsodória. Wilson Witzel, que foi candidato ao governador do Rio de Janeiro, ninguém conhecia o Wilson Witzel, era um juiz inexpressivo, ninguém nunca tinha ouvido falar de Wilson Witzel. Só que lá no Rio de Janeiro é tanto político ruim que quando surgiu o nome desse desconhecido, todo mundo apostou de que ele seria uma opção viável e ele acabou sendo eleito, usando também o nome do candidato Jair Bolsonaro. Mas depois das eleições, depois que esse pessoal foi eleito, eles deixaram com que as máscaras realmente caíssem e mostrassem quem eles eram verdadeiramente. Joyce Hasselmann já se achou que era maior do que o presidente, ela já declarou, já fez várias declarações, né, dizendo que ela que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e não o contrário. Nós já vimos o Alexandre Frota, né, um ator pornô que foi eleito, eu não sei como que alguém vota num cara como o Alexandre Frota, mas enfim. Ele foi eleito também, pendurado ali no presidente Jair Bolsonaro, quando foi eleito naquela CPMI das fake news, ele era figura carimbada ali, né, uma peça-chave ali na CPMI das fake news, acusando o presidente de um monte de coisa. E nós vimos então essa gente, esses oportunistas, mostrarem a sua face. A Joyce Hasselmann tinha sumido, né? Ninguém tinha ouvido mais falar na Joyce Hasselmann, agora está chegando próximo das eleições, ela apareceu. E aqui no Twitter, ela fez uma enquete. Eu vou colocar aqui para vocês a enquete já com o resultado até agora. Olha só a enquete que a Joyce Hasselmann fez. Quem tem a competência para decretar o fim da pandemia? Organização Mundial da Saúde ou o governo brasileiro? Aí está aqui, OMS ou Queiroga? 86,2% disseram que é o Queiroga. Então, a Joyce Hasselmann fez aqui essa enquete, né? Porque o governo brasileiro já está tentando decretar aí, né? Marcar uma data para decretar o fim da pandemia, porque a pandemia acabou, né? A pandemia acabou, ninguém mais está usando máscara, não está tendo quase ninguém mais infectado com o vírus chinês, né? Não sei se está tendo ainda algum óbito em decorrência desse problema, mas o fato é que a pandemia acabou, todo mundo sabe disso, né? E tem que mais é que decretar mesmo o fim disso daí, e aquele que quiser continuar usando máscara, que use. Quem quiser continuar tomando uma dose de imunizante por mês, que tome. Eu não tomei nenhuma, não quero mais usar máscara. Eu uso em algum lugar porque é obrigatório, vai no mercado aqui na minha cidade, a prefeita até hoje não baixou um decreto acabando com a obrigatoriedade de uso de máscaras, e a gente tem que entrar num supermercado, por exemplo, uma farmácia, locais públicos aí, tem que estar usando máscara. Então, como é obrigatório, a gente tem que cumprir, mas é o cúmulo do absurdo ainda não ter baixado um decreto para acabar com essa idiotice, né? Então, o fato é que a pandemia acabou, e a Joyce veio com essa enquete, tentando lacrar, né? Na verdade, a Joyce está tentando fazer uma pesquisazinha, ver se ela ainda tem alguma viabilidade para ser candidata à reeleição, né? Ela que já cogitou a possibilidade de ser governadora de São Paulo, de ser senadora. Agora ela tem que ficar muito feliz se ela conseguir se reeleger deputada federal. Eu acredito que ela não se reelege. Eu acredito que não. Se fosse ela, no meu caso, eu sairia a deputada estadual. Porque a Joyce não tem mais a mínima chance de ser reeleita deputada federal. Então, parece que todos aqueles que traíram o presidente Bolsonaro, todos eles estão se dando mal. Você vê o Dória, não se elege mais para nada. Wilson Witzel acabou indo para a cadeia porque era um bandido.
A Joyce, né, não se reelege deputada federal. O Alexandre Frota, menos ainda, né? Então, mas nós temos ainda algumas pessoas que estão se revelando mais recentemente, né? Temos aí o caso que para mim foi uma surpresa muito desagradável, né? Ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Esse para mim foi uma surpresa desagradável. Eu não imaginava que esse cara tinha a índole que ele tem. E o presidente Jair Bolsonaro tem uma capacidade de perceber essas coisas. O que acontece? O Weintraub ele queria ser candidato ao governo de São Paulo. O presidente optou por o Tarcísio de Freitas. E quando o presidente fez isso, o Weintraub se revoltou e virou oposição ao governo. Eu vou mostrar, acho que você já deve ter visto o áudio, mas se você não viu ainda, assista. Vou colocar aqui para vocês ele falando que prefere votar no Lula. O Sérgio Moro não é um criminoso, não é um bandido, mas ele tem muitos defeitos que alguns deles apareceram agora nesse último episódio. Por isso que eu nunca apoiei ele, entre outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que o presidente Bolsonaro, ao se aliar ao Centrão, ele transformou um sonho que a gente tinha de mudança no país num pesadelo, porque hoje ou é com o Lula ou a gente continua piorando, porque com ele vai continuar piorando. O presidente Bolsonaro reeleito vai ter, historicamente, o segundo mandato de um presidente costuma ser pior do que o primeiro mandato. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Um segundo mandato do presidente Bolsonaro mais fraco que o atual vai ser um horror. Ou seja, para o Weintraub, o Lula é melhor do que o Bolsonaro. Porque ele está dizendo aí que ou é Lula ou vai continuar piorando. Ele declarou que vai votar no Lula. Então é uma decepção muito grande, né? E ele diz que está revoltado porque o presidente Bolsonaro se aliou ao Centrão. Nós temos 513 deputados e 81 senadores. Presidente nenhum consegue governar se ele não tiver uma certa base no Congresso. E para ele ter essa base, o presidente Bolsonaro sabe que ele tem ali uns 30 deputados de direita. Uns 30, no máximo 40 deputados que são de direita. De direita. Então, ele não vai se aliar ao pessoal da extrema esquerda, PT, PCdoB, PSOL, Rede. Não vai. Ele tem que se unir a quem para ter governabilidade, para ele aprovar as pautas que o governo precisa aprovar. Ele tem que se unir ao centro, que eles chamam de centrão. Interessante que quando o Lula está conversando com esse pessoal do Centrão, e pessoas ainda mais desqualificadas ainda, porque o Lula conversa com o Renan Calheiros, com esse pessoal todo aí, né, do MDB. E aí, ninguém fala que é Centrão, fala que é o Centro Democrático. Quando nós vemos aí o Lula conversando com pessoas como Renan Calheiros, é o Centro Democrático. Quando o Sérgio Moro também está conversando com esse pessoal do centro, é o Centro Democrático. Mas se o presidente Jair Bolsonaro tenta se aliar com o centro para ter os votos necessários para aprovar as medidas que o governo tem que aprovar lá no Congresso, aí o governo se vendeu para o Centrão. Eu gostaria de saber qual dos candidatos que vai governar sem os deputados e senadores de centro. Eu duvido que algum deles faça isso. Eu duvido que consiga governar sem o apoio do centro. Não, esse pessoal sabe disso. O Weintraub sabe disso. Ele não é nenhum idiota, ele é um cara inteligente. Ele sabe disso. Assim como esse pessoal da grande mídia também sabe que é assim. Só que eles têm que ficar denegrindo a imagem do governo, desgastando a imagem do governo para ver se o governo perde eleitores. A verdade é essa. E aí o Weintraub veio com essa daí. E isso foi uma decepção muito grande. Mas o presidente, como eu disse, tem uma capacidade muito grande de fazer essa separação entre o joio e o trigo, né? Então você vê que vários joios já foram tirados do trigo e está sendo feita uma depuração, né? Já saiu a Joyce, Frota, agora o Weintraub, que vão todos para a esquerda. Não vai fazer falta. Não vai fazer falta esse tipo de gente. E aí o Weintraub também foi lá no Twitter e fez uma enquete. Dá uma olhada. O Weintraub colocou aqui: qual das duas duplas você odeia? Quem merece ser expulso do Brasil? Quem representa o mal? Aí ele colocou Abi e Arthur Weintraub, que são
os dois irmãos, né, Abraham e Arthur, e colocou Ciro Nogueira e Valdemar Costa Neto. 52,6% votaram para que quem merece ser expulso do Brasil seja os irmãos Weintraub. Agora, dizer que nós gostamos de um cara como Ciro Nogueira e como Valdemar Costa Neto, que foi envolvido com mensalão, é lógico que não. É lógico que não. Nós gostaríamos de ter aqui um partido de direita, para o presidente estar lá num partido de direita. O presidente tentou criar o Aliança pelo Brasil, não conseguiu. Não conseguiu. Aqui na nossa cidade nós coletamos várias assinaturas. No Brasil inteiro foram coletadas milhões de assinaturas. O TSE parece que reconheceu 12 mil assinaturas. Por quê? Porque o TSE não quer deixar o presidente criar um partido, porque ele sabe que se o presidente tiver um partido dele, como que eles vão fazer críticas e tentar desgastar a imagem do governo? Porque aí ia estar só o pessoal que realmente apoia o presidente Jair Bolsonaro. Esse pessoal de centro, esse pessoal da extrema esquerda não ia estar junto com o presidente nesse partido. É lógico que ele ia ter que se aliar com partidos do centro também, mas não ia ser do mesmo partido, como agora o presidente é do partido do Valdemar Costa Neto. Quem que acha que o Valdemar Costa Neto é o ideal para fazer uma parceria? Lógico que não. Mas com quem que o presidente iria se unir? Em qual partido que o presidente ia entrar? Todo partido que o presidente fosse ia ter alguém que ia ser reprovado. Mas e aí, como é que faz? E o TSE, sabendo disso, não deixou com que o presidente criasse o Aliança pelo Brasil, e aí o presidente teve que se filiar ao PL. Ele tinha outras opções, tinha o PTB do Roberto Jefferson, que também é outro mensaleiro, tinha o PP, partidos assim, de centro, todos iguais ao PL, e todos eles partidos que têm pessoas comprometidas, com problemas lá de corrupção. Então, é impossível, e todo mundo sabe disso, que é impossível o presidente não se aliar a alguém do centro para governar. Agora, o que nós temos que fazer na próxima eleição, na eleição deste ano, é eleger um Congresso mais alinhado ao presidente da República, para que ele não dependa tanto desses vagabundos aí, que já estão antigos aí na política, mamando o nosso dinheiro há vários e vários anos. Como é o caso de Renan Calheiros, por exemplo, que responde a vários e vários processos lá no Supremo Tribunal Federal e continua de boa aí, principalmente agora porque ele é um opositor ao presidente Jair Bolsonaro, e nós sabemos que o TSE e o STF, alguns dos ministros de lá, são ferrenhos opositores ao presidente. E falando em ministros do STF, o presidente agora, até que enfim, ele rasgou o verbo e disse algumas verdades para o Alexandre de Moraes, porque, não sei se vocês se lembram, o Alexandre de Moraes falou que quem desconfiasse, o candidato ou o político que tivesse cargo eletivo que desconfiasse das urnas eletrônicas, do sistema eleitoral, iria perder o mandato, ia ser cassado e preso. E aí o presidente falou isso aqui para o ministro Alexandre de Moraes. Consigo entender, o Tribunal Superior Eleitoral virou lá um grupo fechado, TSE Futebol Clube. O que se fala é lei. Até você vê há poucas semanas, o Alexandre de Moraes falou que quem desconfiar do processo eleitoral vai ter o registro cassado e preso. Ô Alexandre, eu estou desconfiado. Vai empreender? Vai caçar meu registro? Que democracia é essa? Você pode ver. Nós podemos desconfiar de tudo. Eu acho que até quando você desconfia e debate, você aperfeiçoa. Não tem nada que não possa ser mudado. E não vai ser dessa forma. Decisão de ministro. O próprio Barroso, há pouco tempo, esteve nos Estados Unidos debatendo lá, como tirar um presidente da República. E a gente vê certos absurdos que acontecem. Quando fala interferência, o ministro Barroso foi dentro da Câmara dos Deputados, interferiu, e a PEC do voto impresso foi derrotada. É uma interferência clara. Tá? Ele agora no debate, com o Tabata Amaral, numa live, ele me trata como inimigo. Ou seja, que democracia é essa? Ou seja, que democracia é essa? Onde o Alexandre de Moraes, o Barroso também trata essa urna eletrônica como se fosse um deus. Daqui a pouco o eleitor vai ser obrigado a se ajoelhar diante da urna e prestar culto à urna eletrônica, porque o Barroso e o Moraes acham que ela é um ser divino que não pode ser criticado, que não pode desconfiar da lisura das eleições. Então o presidente finalmente falou uma verdade para o Alexandre de Moraes. Sabe que o Alexandre de Moraes vai mandar prender o presidente? Ele falou aí, o Alexandre de Moraes,
que desconfia das urnas eletrônicas. Como todo mundo, toda pessoa de bem, toda pessoa que tem raciocínio lógico deve desconfiar. Por que vocês não querem ter um voto impresso ali do lado para comprovar se a coisa vai funcionar com transparência? Por que vocês não querem? Então o presidente deixou muito claro que ele não confia no sistema eleitoral, nas urnas eletrônicas, né? Não confia. E desafiou o Alexandre de Moraes. E aí, vai mandar me prender? Assim como eles fizeram, né? No caso, não prenderam, mas cassaram o mandato do deputado delegado Francisquini lá no Paraná, porque ele gravou um vídeo dizendo que não confiava nas urnas eletrônicas, e ele perdeu o mandato de deputado federal. Olha só o nível do absurdo. E eu não duvido nada que eles vão tentar caçar o presidente, ou então impugnar a candidatura dele por conta disso. Eu não duvido. Agora, resta aos ministros do TSE/STF combinarem com o povo, né? Porque eu tenho certeza que nós não vamos aceitar esse tipo de aberração, né? Então eles vão ter que ter muita coragem para fazer isso. Muita coragem. Então o povo não vai aceitar, nós não vamos aceitar uma aberração como essa, de chegar um Alexandre de Moraes ou um Barroso da vida aí e tentar impugnar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Então, meus amigos, era isso por hoje. Eu peço a vocês que observem aí se não estão inscritos ainda no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva, deixe o seu like, faça os seus comentários e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.